Brasil e Índia juntos podem fazer frente à China? Essa é uma especulação que começou a surgir depois de 8 atos que foram assinados hoje em Nova Delhi entre Brasil e Índia. E entre esses atos, tem muitos assuntos que são importantes. Fala sobre parceria digital para o futuro, fala sobre o setor postal, sobre medicamentos, mas tem 2 pontos muito marcantes. Um deles é economia, fala sobre empreendedorismo, sobre a cadeia de suprimento de aço, porque aqui a gente precisa explicar, a situação do Brasil não anda lá muito fácil quando o assunto é aço, porque a gente tem enfrentado uma concorrência muito forte internacional e principalmente aí já aparece China, porque tem praticado os preços considerados predatórios. Mas tem um outro acordo que chama muita atenção, que fala sobre cooperação com relação aos campos de elementos de terras raras. Mas vamos por partes. A gente vai ouvir falar mais de China quando falar de ETR. Agora a gente começa falando sobre a economia. Até porque a ideia dos dois países é aumentar o fluxo do comércio bilateral. Em 2025 fechou em 15 bilhões de dólares, a expectativa é que em 2030 chegue aos 20 bilhões de dólares. É importante lembrar que o Brasil é o principal parceiro comercial da Índia na América Latina. A Índia é o 5º maior parceiro comercial do Brasil. E aí também é importante lembrar que recentemente a China verbalizou que está buscando uma independência maior da China. Apareceu de novo, mas calma, vamos falar ainda sobre um outro momento importante dessa visita brasileira à Índia. A comitiva foi muito focada nessa questão do comércio, tanto que foi inaugurado o primeiro escritório da Apex Brasil, que é uma agência brasileira que promove a exportação, que promove investimentos. Então é muito importante para aumentar esse fluxo comercial entre os dois países. E aí a gente lembra, né, que existe o acordo do Mercosul, por exemplo, só que ele cobre nem 17% dos produtos brasileiros. Então seria interessante aumentar essas possibilidades e há muito campo para essas conversas econômicas. Agora vamos falar sobre os elementos de terras raras e sobre esse ato que foi assinado. Esse ato, na verdade, trata-se de um memorando de entendimento. O que é isso? É um acordo que fala sobre cooperação, mas ele não fala, por exemplo, de responsabilidade jurídica, ele não fala, por exemplo, de necessidade ou de obrigações de financiamento. Então, é algo muito incipiente ainda, que representantes da indústria da mineração, que participaram inclusive do momento, chegaram a dizer que esse é um acordo muito mais político do que prático efetivamente. Mas a gente precisa lembrar que é a partir de acordos como esses, de atos como esses, que depois surgem outros acordos que aí sim conseguem trazer mais na prática essa obrigação de investimentos. Isso demonstra essa ação brasileira de se mostrar mais a outros países, de buscar outras parcerias comerciais. E aí a gente precisa agora falar sobre China. Por quê? China é a maior reserva de elementos de terras raras do planeta. Brasil aparece em segundo lugar com 23%. E aí a gente tem a Índia aparecendo em terceiro lugar. Então o que a gente está vendo agora é Brasil querendo se unir à Índia. Por que é tão importante falar sobre elementos de terras raras? Assiste o nosso episódio sobre elementos de terras raras, que foi o primeiro vídeo postado no canal, que você vai entender a importância desses elementos para a transição energética, que é algo que o mundo inteiro fala. Os elementos de terras raras, eles servem para a fabricação dos ímãs que são usados nas usinas eólicas, serve para a fabricação de celulares, de carros, serve para a fabricação, inclusive, de mísseis balísticos. Então há uma importância muito grande. E aí a gente vê 2 países se unindo sem a presença da China. A gente vê uma Índia que fala de buscar uma independência maior da China. E a gente tem uma fala do Lula que disse o seguinte: Brasil e Índia, abre aspas, são as 2 maiores democracias do sul global, fecha aspas. Você me pergunta, Luana, o que é o sul global? Se você for olhar, não existe uma delimitação no mapa do planeta que fale sobre o sul global. Essa é uma terminologia geopolítica. Lembra quando a gente falava sobre os países do terceiro mundo, os países que estão em crescimento, os países emergentes? Pois é, basicamente isso agora, esse sul global. 6 países normalmente figuram na lista quando se fala de sul global. São eles: Brasil e Índia, que eu já citei para vocês, China,
Indonésia, México e África do Sul. E uma característica que é super marcante nesse sul global: a maioria dos países é contra parte das políticas econômicas de Estados Unidos e também da Europa Ocidental. Agora, o Lula está exaltando essa parceria Brasil e Índia porque ele fala de democracia. A China aparece nesse bloco, mas ela não é uma democracia. Ela é o que eles chamam de ditadura democrática. Muitas terminologias políticas, aquele algodão entre cristais. Então, quer dizer, na verdade não tem nada para agora. São acordos que começam a demonstrar uma parceria que pode ser importante, mas é preciso ainda aguardar os próximos passos, que podem levar muitos anos. Porque explorar elementos de terras raras que poderiam nos levar a um outro patamar exige investimento e tecnologia, que é o que o Brasil não emprega agora. Para você ter uma ideia, se nós temos 23% da reserva mundial de ETR, nós de fato exploramos 1%. Ainda é muito pouco. A título de curiosidade, o Brasil assinou um ato muito semelhante ao assinado hoje com a Índia em janeiro com a Arábia Saudita, mas aí falando especificamente sobre os minerais críticos. Mas aí já mostra toda essa movimentação que o Brasil está fazendo para buscar outras parcerias. E aí perceba, sem falar de Estados Unidos, sem incluir China, que são duas grandes potências econômicas mundiais atuais. Então eu te faço dois convites. São muitos contextos que às vezes quando você busca a página de um site você não encontra. Vê um lado da história e você precisa fazer várias leituras para compreender o todo. Aqui a gente traz esse contexto para você, para ficar mais claro, de uma forma mais simples, para entender o que acontece no mundo. Primeiro convite, aproveita para se inscrever no canal. Segundo convite, assiste o vídeo sobre elementos de terras raras, que é bem esclarecedor.